Fala pessoal do Terceira Venda, hoje eu tô aqui de volta com meu parceiro de bancada que me abandonou no último episódio. Eu trouxe um baita case de Minas Gerais para você fazer a maior sabatina e você me abandonou, mas hoje ele tá aqui de volta e ele tinha um bom motivo, que é porque ele tava vendendo. E se esse é um podcast de vendas, a prioridade é quem, Manão? Não, o podcast é o podcast. Terceira Venda. É que não deu pra negociar a visita, mas estamos aqui, eu tenho certeza que você tocou muito bem, eu vi, e foi show de bola. Senti sua falta. Pessoal, e a gente tá aqui com um convidado muito especial, que passou pelas, talvez, as maiores empresas desse segmento e vai falar sobre uma área, Bando, que talvez é muito pouco desenvolvida no nosso mercado e que eu acho que tem uma baita necessidade. E é um pedido, né, do nosso pessoal, quando a gente faz todos os nossos podcasts, o pessoal sempre fala dessa demanda da profissionalização, da questão do facilities, do tirador de pedido, do vendedor Nutella, do vendedor raiz. Ou seja, existe uma carência gigantesca nesse setor aqui. A gente fala de 2022 e ainda tem gente que não sabe falar de uma limpeza profissional, né, Lucas? Exatamente. Pessoal, eu tô aqui com o Marcelo Aldeia, que é coordenador de Pricing e Planejamento da Gocil, e vai dar uma aula hoje aqui sobre o que é esse bendito desse planejador de Pricing e Planejamento no dia a dia. Marcelo, para quem não tem internet e não te conhece, conta um pouquinho quem é você e como é que você chegou nesse segmento. Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite. Eu estou há 24 anos já no mercado. Entrei na época como operacional, então aprendendo bastante o dia a dia mesmo, acompanhando finais de semana, né? Trabalhando, executando tudo. E depois eu entrei para a área de planejamento. Para entrar na área de planejamento, a gente tem que saber como executar. Então, não adianta eu querer fazer um planejamento de uma área que eu não sei o que eu vou fazer. Então, aí fui me especializando e tudo mais, e aí eu passei numa trajetória hoje, já, como eu disse, 24 anos, por grandes e médias empresas. Iniciei na Embrase, também tudo planejamento, tá? Embrase, na sequência eu fui para Brasanitas, tem um bom tempo Brasanitas também. Da Brasanitas fui para Vikings, também tive grandes professores lá dentro e tudo. Legal. De Vikings, eu já fui direto para Versani Sandrini, onde eu passei também bastante tempo, bastante professores também repassaram o ensinamento. E atualmente na Gocil, nessa área também de pricing, que aí eu agreguei, né, porque o planejador, os antigos, vamos falar dessa maneira, ele tanto fazia o planejamento quanto o custo também. Então ele sabia o quanto ele estava cobrando daquele serviço que ele estava planejando. Então hoje eu agreguei as duas áreas, então eu entrei na coordenação de pricing primeiro e aí agora na sequência com o planejamento junto. E onde nós estamos fazendo aí, pegando todos os desafios da Gocil e tentando incomodar um pouco o concorrente. Legal. E a gente estava falando que ele é um planejador raiz. O Bando fala isso, e você trouxe esse aspecto, Marcelo, por conta que hoje é dividida essas duas funções, uma pessoa para pricing e uma para planejamento? Sim, hoje algumas empresas sim, outras resolveu unificar. Mas você sempre tem um apoio, né? As que hoje o planejador executa o custo, sempre tem uma área de pricing, uma menorzinha, que é o apoio desse planejador. Então, grandes projetos, grandes contas, às vezes ele precisa de apoio na confecção de todo o material, porque hoje você pega um bid enorme de concorrência aí de shoppings ou hospital, onde eles te pedem bastante planilhas, muito detalhezinho na questão de tempos, de tarefas, de frequências, então eles abrem bastante o leque, e aí é onde entra os antigões dos novatos, entendeu? Aí é onde se difere bastante a questão na execução e no resultado. Legal. Eu falo que o planejador, na limpeza de facilities focado em limpeza, ele é a peça primordial, assim, é o principal para o sucesso de uma venda. Porque assim, o vendedor ele pode abrir portas, assim, faz o relacionamento. Mas quem vai fazer o projeto de limpeza, como se fosse um projeto de segurança, é o planejador. Muitas vezes eu falava assim que o planejador, eu tinha vários colegas, assim, ele é praticamente um químico. Ele é um químico, ele é um engenheiro. Por que químico? Tem
você depois, se você falasse de produtos, ele tem que ser quase que um engenheiro, porque ele trabalha com métodos e processos, né? E o cara ele tem que ser um cara 100% tecnológico, porque ele tem uma série de ferramentas, maquinários que você conduz nesse processo para você trabalhar com produtividade. Ou seja, o cara de tecnologia, ele é um cara de químico, né? É praticamente um químico, ele vai explicar por que é um químico, e é um cara realmente de planejamento. Por isso que as empresas hoje, como Brasanitas, ISS, todas essas grandes, gigantes empresas, investem muito assim no setor, porque ele é a pessoa que vai garantir a venda e vai garantir também a implantação. Muitas vezes o planejador ele é o responsável também pela implantação, muitas vezes pelo treinamento, e é ele que vai falar para o operacional, é dessa forma que a gente vai limpar. Marcelo, e como que é essa dinâmica? Porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, talvez quem faz a parte de precificação é o próprio vendedor. Conta um pouquinho, como é que é essa rotina do dia a dia do planejador, essa dinâmica com o vendedor vai lá, traz o projeto, fala assim, Marcelo, se vira aqui, se encaixa nesse budget aqui, me apresente um baita projeto que eu vou lá vender, mas aí ele tem dúvida. Me conta um pouquinho como é que é essa área no dia a dia. Sim, eu falo que de uma dessas empresas que eu passei, um formato bem bacana que nós tínhamos e trazia um baita resultado. O planejador ele acompanhava o vendedor do início da abertura da porta, abriu a porta aí quando veio. Desde a apresentação. Ele foi lá, apresentou, fez aquela parte dele, né, do vendedor. Dali para frente, ele não põe mais a mão. Ele não põe mais a mão. Todas as dúvidas técnicas ou dúvidas até comerciais, o próprio planejador vai atrás. Tá? Então ele interage desde o início do processo. Então ele sabe lá no final se você vai fazer uma defesa e o cliente fala, mas tal coisa, você já sabe por quê, porque você acompanhou do começo ao fim. Então assim, todas as etapas são muito importantes e ele está sempre presente. No funcionamento na divisão de preços ou o próprio planejamento em si, vamos no inicial. Quando ele vai para fazer a campo, faz aquelas viagens loucas, viagens doidas, enfim, você já levanta todas as questões no local, volta, faz precificação. O vendedor, ele que vai nessa visita e ele traz para você, ou você vai junto com ele? Essa visita ele já não acompanha mais. Tá, entendi. Existem alguns vendedores hoje que a gente dá muito valor, os vendedores que acompanham. Entendi. Se o planejador está passando o perrengue ali, tá debaixo de sol em Manaus a 42, 43 graus, o cara tá junto. E os outros que não dão importância. Mas aí é de cada um, enfim. Depois dessa etapa que ele começa a fazer a precificação, fazer todo o estudo, o projeto propriamente dito, ele vem na mão do vendedor e fala assim, ó, tá aqui, seu projeto. Vamos vender? O vendedor ele fica, não, pode deixar não. Você não entendeu. Vamos vender. Então a gente vai até o cliente final. Quando chega lá, e até eu brincava bastante que o pessoal, quem trabalhou comigo aí vai saber do que eu falava. Eu falava, a hora que entrar na sala, você faz que não tá lá. Deixa que eu vendo para você. E fiz bastante vendas, bastantes, não foram poucas não. Só do argumento técnico, trazendo a solução para o cliente. Às vezes ele falava, pô, mas o meu preço aqui e ali, a gente ia no técnico e chegava no bem que o cara queria ouvir. E muitas vezes o projeto poderia ser até um pouco mais caro, mas o resultado que você estava trazendo para ele era bem maior do que o problema futuro, né? Então, isso chegava muito satisfatório no final, tanto de a gente receber premiação, às vezes planejador receber premiação do cliente, já aconteceu essa questão. Marcelo, mas me tira uma dúvida, você foi na visita, você fez o levantamento de requisito, fez lá o mapeamento do projeto, montou o projeto, precificou, foi no cliente e apresentou e fez a venda. Isso. O que o vendedor fez nisso daí? Nada. Ganhou a comissão. Ganhou a comissão. E o legal do planejador, além disso, eu sou fã de planejador, né? Porque assim, ele é uma área tão técnica, igual a área de projetos de segurança, que o planejador também faz homologação de produto, ele faz homologação de materiais, equipamentos e maquinários. É ele que vai chegar para compras e falar assim, ó,
essa lavadora vai comprar, esse enceradeira que tem que comprar, desse fornecedor de materiais vai comprar, esse químico que a gente vai comprar, ou seja, Sim, o é isso comprador, no final, ele vai comprar aquilo que o É, o planejador plane- listou. o- Mas nesse modelo, o vendedor ele é mais para abertura de relacionamento e para estar dentro do bid e depois vem com o planejador e não abre mais a boca, praticamente. Isso nós Teoricamente. teoricamente, isso nós vamos falar no formato de algumas empresas. Tem outras que você vai, faz o projeto e o vendedor não deixa você entrar. E você fala, deixa eu ir junto, deixa. Não querem saber. O planejamento não tem tanto valor quanto em outras empresas que já deram certo. Eu falo por mim, Marcelo, porque assim, se eu sou o comprador, tem você e o vendedor, toda pergunta técnica que eu sou um tomador técnico do mercado, toda pergunta que eu faço, o vendedor passa a bola para você, porque você é o cara que montou o projeto, fez o Sim. levantamento. E eu paro de falar com o vendedor e eu falo assim, cara, talvez, deixa eu conversar aqui com o Marcelo, porque tudo que eu preciso, ele é o cara que conhece do projeto, ele conhece do preço, se tiver alguma alteração vai ter que passar por ele. O vendedor não acaba perdendo um pouco dessa autoridade ali na venda? E é isso que a gente sempre fala, Lucas, é o vendedor Nutella, é o vendedor raiz. O Exatamente. vendedor raiz, ele anda junto com o cara. É aí onde, né? onde Ele tem o... consegue, muitas vezes, até no discurso com o cliente, eles combinam até o que cada um vai dizer. Exato. Um complementa o outro. Agora, aquele vendedor lá que não conhece, não sabe nem o que é tempo padrão, não sabe o que é uma lavadora. Ele vai fazer o quê? Vai atrapalhar. Aquele vendedor que espera vir no colo e só quer tocar e ganhar a comissão dele. Esse não tá nem aí. É, porque eu tô pensando justamente nisso, Marcelo. Se eu tenho uma equipe onde eu tenho um cara que ele é fundamental pro processo e o vendedor quase que opcional no processo, e quando a venda acontece e eu faço a comissão pro vendedor e o planejador tem ali, não sei se tem uma estrutura, geralmente tem uma estrutura de variável. Talvez eu tenha um modelo que eu não sei se tem muita perpetuidade e muita meritocracia nesse processo. Exatamente. Lá na VIX a gente estabeleceu o pessoal da comissão pro planejador, né? Tinha, na Vikings tinha. Na Vikings, na Versani tinha, em algumas outras. Mas tem muitas que não dá, mas às vezes uma proporção aí você põe 10% pro vendedor e às vezes 0,5%, 1% pro planejador. Entendi. E é ele que fez, ele que trabalhou. Entendeu? Então tem várias situações, tem várias. Não acontece muito do planejador acabar virando, mudando de cargo para um vendedor? Porque... Acontece. Eu tentei algumas vezes, mas eu vi, não é o meu negócio. Meu negócio, depois que você abriu a porta, você dá na minha mão, eu vou para cima. Eu não gosto da prospecção. A prospecção, eu não entrei, não consegui me encaixar. Tem que ter uma Prime Bid lá dentro. Aí você não precisa prospectar. Mas eu entendo. Mas partindo desse princípio, eu acho que nem o vendedor bobando gosta muito de prospectar. Se você for trazer para esse viés, né? É papel dele ali dentro de um perfil de cliente, mais um key account. O vendedor. Quando se parte desse princípio que o vendedor é menos participativo, ele tem que ser muito bom em prospecção, né? Porque senão, se você olhar nessa ótica, ele tá fazendo o que lá, né? Sim. Ele tá abrindo só, gerando negócio, né? Gerando oportunidades. Sim. Mas assim, no final, quando você fala de taxa de conversão, quando você vai no processo de um hospital, se você vai com o vendedor, com o operacional, o famoso supervisor operacional, e você vai uma mesma visita com o planejador. O sucesso de ver é gritante, cara. É gritante, é tipo é de goleada, assim, quando você vai com o planejador é goleada pra cima de quem vai com o supervisor. Não que o supervisor não tenha competência, mas o cara não é um especialista. Uma coisa diferente. O supervisor vamos dizer que ele está no caminho para chegar num nível de planejador que já passou por tudo. Como o Bando falou, ele já homologou o produto. Por que ele homologou o produto? Porque ele já fez um teste para ver com aquele produto a produtividade de tal limpeza é tanto. O equipamento também é a mesma coisa. É geral. Então, essa parte o supervisor não tem. Ele tem o quê? O comando, que ele sabe que ele tem um encarregado, ele tem um coordenador dele que está lá, cuidando de todo o trabalho. Agora, fala para esse camarada, vai lá e faz um levantamento para mim. E pede para um planejador fazer o mesmo local. É muito diferente. É gritante, assim. Chega a ser absurdo assim, a diferença. É muito. O nível de detalhe Negócio na área de segurança eletrônica, você mandar o engenheiro projetista e você mandar um técnico. Assim, é gritante assim, a diferença. É absurdo, assim, não tem como comparar. Quando vocês falam da diferença, vou fazer o advogado do diabo, tá? Claro, vamos lá. Como sempre ali.
talvez alguém que está assistindo fala assim, pô, mas eu tenho ali a minha planilha, que eu tenho o meu checklist ali. O porteiro tem rádio HT, qual que é a jornada, tem o preço médio, eu sei ali quanto que é o VT, o VR, a carga tributária. O que que eu vou ter de ganho se eu contratar esse cara de planejamento e pricing? Então, De forma... Ele dá a minha opinião, você dá a opinião dele, que ele é mais técnico. Mas assim, uma coisa, quando você faz uma visita com checklist, você está levantando a evidência daquilo que existe. Tá? Está levantando necessidade. Tá? Tem 3 encenadeiros, 2 funcionários e tal. Você está levantando necessidade. O planejador ele faz projeto. Entre projeto e levantamento de escopo, é como se fosse um checklist e um tirador de pedido. Nada mais é que ele está levantando aquilo que existe hoje e ele vai especificar exatamente o que existe hoje. O planejador, ele vai olhar, até esquece que já tem, ele olha de uma forma técnica, né? Ele vê projeto. Ele tem 3 cadeiras, ele olha assim, 3 cadeiras, se eu colocar um maquinário, uma lavadora automática, eu acabo com essa enceradeira e eu elimino um funcionário, porque essa produtividade vai fazer aumenta, ou seja, ele tem um olhar de otimização de recursos, seja tecnológico, pessoas e processos. O supervisor, ele é tirador de pedido, ele só vai levantar o que existe e vai especificar. Eu tenho Você concorda? Concordo, mais ou concordo, menos. não. Eu vou até dizer uma situação da época que eu estava na Vikings e o seu Lars, eu tenho que falar porque, como eu falei para vocês, foi um grande professor para mim também. Apesar de eu já conhecia tudo, mas eu aprendi muito mais também. Um dia ele virou para mim e falou assim, eu vou te fazer um desafio. 3 contratos, se você vender com 30% a menor do que tem hoje, eu vou dizer que você é um planejador. Eu, pô, 30% é muita coisa. É muita coisa. De efetivo, não de valor, né? De efetivo. Efetivo. Eu falei, é muita coisa. Aí ele falou, pode colocar o que você quiser, mas eu quero 30%. E eu consegui fazer. As 3 e levei, e aí bateu na operação. Quando bateu na operação, a primeira coisa que eles querem trabalhar no conforto. Você, não dá, eles querem né? trabalhar no sossego. Não vamos dizer sossego, mas eles querem trabalhar o mais livre possível para não ter reclamação, porque a gente sabe que hoje o funcionário também é complicado. Se você pegar 100% da carga horária dele, ele vai trabalhar 70%. Ele não trabalha o 100%. E a gente faz ele trabalhar o 100%. Entendeu? Então aí é uma escadinha que vem, a operação tem que se envolver, é muita gente. E a gente conseguiu, e aí a operação veio e falou assim, você é um dos piores planejadores que eu conheço. Eu falei, eu te monto um plano de trabalho, se você quiser, eu vou implantar para você. E colocaram o desafio dos 3 contratos. E eu fui e implantei os 3 contratos. Rodou 2 semanas, eu peguei a chave e falei, tá aqui, pode ir tocar. Mas tudo tem a regra, tem o porquê. Se um negocinho que você falhar, vai tudo por água abaixo. Entendeu? Então, um equipamento que você colocou tá justo. Se você não tiver já previsão de um reserva, nem que seja dentro da tua base, se aquele equipamento quebrar, você demorou para substituir, acaba. Acaba aquele planejamento, todo aquele desenho, projeto, aquela coisa linda que você fez, vai tudo embora. Entendeu? Então, assim, eu falo que a parte disso tudo, de você conseguir trabalhar para cima, para baixo, fazer o projeto, mostrar para o cliente o que ele quer com redução de custo. Que é o que está acontecendo muito hoje no mercado. Atualmente está muito assim, o cara quer pagar 10 vezes menos e tem na qualidade maior, como se tivesse com 100 a mais. Hoje está acontecendo isso. Pode falar, mano. E aí onde entra o desafio do planejador. E aí existe o planejador, a gente fala o raiz, como o Bando colocou, e o planejador novato. O planejador novato... Nutella, eu não quis, né? Desculpa até o pessoal que não queria. Mas enfim, a gente aprendeu lá atrás como que se executa. Você limpar uma mesa, quanto tempo você gasta para limpar essa mesa? A gente contava no relógio. Existia tempos padrões para você fazer a limpeza. E aí você ia juntando um monte de tempo padrão de todas as atividades, de todas as frequências. Você chegava no homem. Então, para fazer tal serviço, com tempo padrão disso, daquilo, eu vou precisar de 10. Mas esses 10 eu consigo dividir em horários? Desses 10 eu preciso ter mais um encarregado? Eu posso tirar um e pôr um encarregado?
a gente fazia essas jogadas. E aí entra material, os químicos, né? Os equipamentos. Hoje, equipamentos, você tem uma infinidade de recursos. Marcas não são muitas no Brasil, tá? Não são muitas, mas são concorrentes diretos, onde um briga com o outro, e para nós, no final, é bom. É bom. Para nós é bom. Então, assim, você vai adequando uma coisa com outra. Então, é um conjunto de informações para você conseguir atender o cliente. Não é simplesmente eu entrar, olhar lá, ali vai 10, ali vai 15, aqui tá, mas por quê? Tem uma base teórica Tem por a trás. base teórica por trás. Se você pegar, como o Bando falou dos Nutella, você fala para ele, tá, eu preciso de 10. Por quê? Ele não sabe te explicar. Toda a parte de tempo padrão começou lá atrás com a ISA, que é uma instituição americana, que cuida da área de facilities. Depois migrou, aí entrou a Abrafac, a Abralimp e tal, que veio no mesmo segmento. Então, o tempo padrão que eu utilizava lá era bem diferente daqui, o pessoal tentava usar aqui e não dava. E aí é onde começou o Raiz. O Raiz, ele ia, falava assim, ó, nós vamos fazer medição tempo padrão. Era você querer ver o planejador nervoso, é quando você falava isso para ele, mas ele tinha que fazer. Então a gente escolhia uma área numa empresa, enfim, qualquer lugar, e o pessoal da limpeza junto vai lá, ó, limpa, relógio, anota, limpa, relógio. E era coisas até simples. Uma mesa, você tirar o pó de uma cadeira, você tinha um tempo. Você tem ideia do Tudo. que tá falando de tempo padrão? Como é que funciona mais ou menos, como calcula pessoas? Vamos supor que você tem 50 salas dessa. Cada sala dessa vai durar 7, 8 minutos. Você faz 7, 8 minutos vezes 50 salas. Aí então vamos supor que você vai precisar de 12 horas de limpeza para limpar 50 salas. O funcionário trabalha em média de 7 horas e 20. Você tira uma hora de almoço, muda a instrução de trabalho que você tem que preparar material, tal, o cara trabalha 6 horas por dia. 6 horas por dia, você tem que precisar de 12 horas para limpar 50 salas, você precisa de 2 funcionários. Assim, conta de padaria. Conta de padaria, Mas sim. é mais ou menos isso. A conta padrão, aí você tem, dentro de uma área de um tempo padrão, você tem a área de obstrução. Um lugar com um ambiente de trabalho, igual o seu aqui, tem 50 estações de trabalho. Você calcula o tempo, porque tem várias lixeiras, tem muita mesa, ele vai gastar naquele metro quadrado ali com a área de obstrução, com um monte de estação, vai gastar uns 20 minutos. Se tivesse metade daquelas mesas, ele vai gastar 10 minutos. Se fosse um salão aberto, ele gastaria 3 minutos. Então, tudo ele é técnica pura. Técnica, até para chegar no final. Quantos minutos eu preciso, quantas horas eu preciso para limpar esse ambiente, esse prédio inteiro, e ele calculando no final o tempo padrão lá, e aí fala assim, para limpar isso aqui, tantos funcionários. E aí tem a margem de segurança e tal, né? Exato, tem que tem a margem sempre tem que ter. Então, assim, eu sempre estudei isso aí também. Eu sou apaixonado nessa questão de planejamento, porque assim, é muito técnico, é muito legal isso. Sair da cabeça homem-hora e vender cabeça para vender um produto estratégico. Pra você ter uma ideia, o governo hoje, pelo menos no estado de São Paulo, não se vende mais cabeça, né? Não, é tempo padrão. Tempo padrão. Tudo tempo padrão. E eles colocam tempo padrão, frequência, ele compra ambiente limpo. Hoje o órgão público, ele te dá, eu quero fazer faculdade de medicina, na limpeza. E ele fala, eu tenho de áreas administrativas tantos 1000 metros quadrados. Dentro desses 1000 metros quadrados eu tenho isso de frequência, e ele te dá todo tipo de serviço que ele vai executar lá dentro. E ali ele já está te dando preço. Ele te dá o preço do metro. Você não tem pra onde correr. Você tem que se encaixar. O tipo de piso, em cima do tipo de piso, ele falou assim, eu tenho 50, sei lá, 2.000 metros de piso frio, tenho 3.000 metros de piso quente, tem carpete, tem 2.000 metros. Tanto. Então, pela quantidade de piso que ele coloca e tipo de piso, você vai dimensionar qual equipamento você vai utilizar. Se é carpete, é tipo de cadeira, ou não, aspirador de pó, mas é outras coisas. Então, o governo ele passa por metro quadrado. Tem tantos metros de estacionamento, eu tenho tantos banheiros femininos, tenho tantos vestiários, tudo por metro quadrado. Isso aí entra muito porque hoje o órgão público é difícil ele te dar uma visita técnica. Eles estão abrindo pouco agora.
Por quê? Porque ele já te dá informação no edital, ele tá te dando detalhe do detalhe, que é o que você iria fazer lá no visual. E o Entendeu? corporativo, Marcelo, ele dá o que vocês dois sentem? Existe bastante liberdade para esse levantamento de projeto? Hoje, eu vou dizer para você que 80% solicita, porque ele tem uma base dele, ele não quer abrir. Ele não quer que você faça mais do mesmo. Então ele prefere que você vá, faça a visita e você monte seu projeto. Hoje acontece bastante. Todo mundo faz seu projeto, entrega para ele, aí ele faz a unificação, aí ele monta um escopo e devolve para o mercado. Entendi. É usar o consultoria. É a famosa sacanagem, né? A consultoria antecipada, né? Gratuita, né? Entendi. Então acontece. Mas ele valoriza muito quem fez o melhor projeto. Sim, o melhor projeto. Tem o pontinho lá, o ponto mais. Né? E aí no final, quando ele chega nos finalistas, aí é onde ele chama pro debate mesmo. Aí é onde entra o planejador. Ele entra no debate, e aí vai do planejador de ganhar o cara. Mas eu vou dizer pra você que 90% do mercado ainda tá longe de ser de comprar por. E da forma que o público compra, né? Vai 70%, 80%, vai. Mais ou O menos. pessoal ainda não consegue. Ele pede projeto, mas ele não tem essa maturidade Porque não igual conhece. o mercado público, da forma de dar riqueza de informações para você Exato. fazer uma proposta sem precisar ir até o local. Se você pega, vamos pensar numa indústria química, né? Quanto tempo demora para fazer um levantamento? Não sei qual que é o tamanho médio de uma indústria que você vai fazer um levantamento técnico. De médio. 50 mil metros. 50, Quanto tempo você demora para fazer esse levantamento? Geralmente eles dão um dia. Ou às vezes meio-dia. Muitas vezes eles fornecem a planta, né? Eles tem muitos que. Fornecem a planta Esses básica. mais preparados, vamos falar dessa maneira, eles te dão maior riqueza de detalhes. Quando você chega lá, você já sabe o que você está vendo. O que você está fazendo. Como outros, não, é obscuro. Ele fala alguma coisa bem por cima do escopo. Fala, tudo na visita, tudo na visita, tudo na visita. E aí é onde a gente ganha se já aquele contrato já está amarrado ou não. Entendi. Tem essas. Por que disso? Faz a pergunta e depois eu te respondo no edital. Faz a pergunta, depois dúvida e resposta. Já pega que você fala, já está amarrado isso. Por que eu vou me matar? Mesmo assim a gente faz e entrega o correto. Mas por quê? Tentando quebrar esse compliance, vamos falar assim, né? Que deveria ter. Então acontece bastante isso. Mas hoje você pega assim, hoje as visitas é meio-dia. Como já fiz aí, era também de grande porte, pegar a Vale. Eu, na época da Brasanitas, tinha o César, não sei se você lembra do César. Maná, que ele me chamava de Garoto Vale. Eu odiava isso. Porque chegava bid Vale, quem que vai? Chama o garoto, pode mandar. E eu fazia os bids da Vale. Era vistoria de 2, 3 dias. E você ficava amarrado. Gigante, né? Você ficava amarrado. Uma das maiores que eu fiz até hoje é CSN. CSN foram 4 dias de visita. E assim, das 8 às 18, sem parar. Foi em Cubatão, né? Volta Redonda. Volta Redonda? Volta Redonda. Fiz Volta Redonda, Itaguaí. E tinha uma lá que é próximo à Ilha da Madeira, que eles falam ali, mas é estado do Rio de Janeiro. Mas a grande foi em torno de 4 dias. Então assim, você imagina para você absorver tudo isso em 4 dias, o caderno chega uma hora já está na metade. Hoje os novatos, eles vão com o tablet. E vai tentando escrever no tablet. Eu não consigo. Eu falo, o antigão. Eu gosto do caderno. Eu gosto de escrever. Existe software para isso, para te ajudar nessa parte de planejamento, situação e estruturação desse projeto? Não, hoje o que acontece? O que existe no mercado são planilhas que planejadores criaram, às vezes até aquele diretor operacional que se envolveu muito na área, conhece também, ajudou a montar. Isso ajuda, facilita. Existia antigamente, na época até que eu trabalhei na Embrase, era obrigatório a gente soltar a proposta quando ia para o cliente, um detalhamento de toda a atividade. E aí eu tinha, naquela época, em 2005, acho que era por aí, existia um software que chamava WWL, que hoje é a grande... A gente usava na Agostinho também na época.
Todo mundo queria. Por quê? Você fazia o contrário. Você tinha que colocar a metragem quadrada da área, você criava a área, a sala de podcast. O que eu vou fazer na sala? Eu vou limpar o piso. Que piso que é? Tal, você tinha que colocar qual metro, tantos metros. Você colocava o detalhe do detalhe de cada área. Não, e ainda detalhe que eu lembro, além de colocar o que eu vou fazer diariamente, Frequência, o que né? eu vou fazer semanalmente, o que eu Semanalmente. vou fazer mensalmente e semestralmente. Todas as propostas saíram, tinha que estar tudo Todas preenchido. as propostas tinham que sair com aquilo. E era pesado, porque você fazia o seu projeto e depois a gente lançava na WL e tinha que casar. Tinha que bater. Eu sempre conseguia ali, ficava um de diferença, às vezes dois, um para cima, um para baixo, mas estava sempre ali próximo. E depois você fazia isso você usava, você mandava para o cliente. Quando ia fazer uma implantação, não precisava fazer um plano de trabalho, estava pronto. Entendi. Você pegava isso, entregava para o cliente e falava assim, ó, tá aí seu plano de trabalho. O que aconteceu com esse software? Morreu. Eu até, um tempo atrás, eu tentei correr atrás de quem fez, porque eu tinha na época esse software. Eu cheguei a comprar. Acho que eu tenho em casa até hoje o CD lá. Eu tenho. Hã? Esse eu tenho. Desenvolvi aqui dos meninos. Eu cheguei a comprar na época e aí tem o pessoal, né, que fez. E ele falou, ó, nós tentamos na época, vendemos um pouco, não foi muito aceitável e morreu. Eu falei, mas vocês não conseguem fazer atualização e tudo? Não. Só que hoje, para você colocar uma estrutura dessa dentro de uma empresa, você tem que reformular bastante ele para ser mais ágil. Entendi. Porque ele travava, mas o raiz ele ficava até lá 10, 11 da noite fazendo e entregava o projeto com o famoso frequência, né? O plano de trabalho pronto. Marcelo, agora eu tô pensando aqui nessa dinâmica aqui. Eu imagino que você está no meio de duas áreas. Você está no meio de uma área operacional e de uma área comercial. Sim. Então, talvez você está no meio dessa briga de projeto. E, geralmente, o planejador está debaixo de qual guarda-chuva? Do guarda-chuva operacional ou de comercial? Porque eu entendo que talvez se ele estiver do lado operacional, ele vai ter um viés talvez mais de deixar essa operação com uma folga para atender bem. Sim. Se tiver debaixo do guarda-chuva do comercial, o comercial vai puxar para ser mais produtivo e no menor preço possível. Sim. Como que é essa dinâmica? As grandes empresas que eu trabalhei, eu tinha tanto de um lado, com outras como Dois do chefes, outro. então. Tinha. Mas o melhor cenário para se trabalhar era independente. Entendi. Ele ficava no meio das duas, mas eu não respondo nem para o comercial e nem para operações. Eu respondo para o dono, para uma diretoria. Às vezes diretoria de RH, a gente respondia para o cara para não estar amarrado em ninguém. Hoje, na Gocil, a gente está... Eu não estou amarrado com comercial nem operações. Como eu estou na área de pricing, né, a gente está muito linkado na controladoria. Entendi. Então não tem nada a ver com comercial, não tem nada a ver com operações. Então, quando vem alguém de fora para querer argumentar tudo, a gente já corta, a gente já não deixa. Porque vem dos dois lados. Porque, tá caro o preço, mas você tá vendendo e tá com... O quadro tá errado. Entendeu? Então, a gente tem que saber, é bem difícil. Mas quando eu fui pra Vikings, ele lembra, eu assumi o comercial lá, o planejamento respondia pro operacional. E aí, uma das condições que eu coloquei por lá, ele falou assim, eu só venho pra cá se o planejamento estiver debaixo da área comercial. Aí depois de tentar... Aí, lógico, defendi, né? Mas hoje, e aí foi pra área comercial, o planejamento. Mas eu hoje, uma ótica com mais maturidade, eu também enxergo que o planejamento tem que estar numa área neutra. Tem que estar neutro. Hoje eu colocaria numa área neutra também. Onde eu consegui fazer grandes conquistas, grandes projetos e tudo mais, na Versani, o planejamento ele ficava embaixo de operações. Mas eles não colocavam a mão. Era extremamente proibido. E o diretor, a gente respondia direto pro diretor. Eu não tinha gerente, não tinha ninguém no meio. Era direto para ele. Então, quando a gente via que ia dar alguma coisa, a gente já ia direto nele e falava, tá aqui, assim, assim. Não, manda vir falar comigo. Quando eu falava, manda vir falar comigo, todo mundo corria, todo mundo ficava com medo. Ninguém quer bater no diretor. Né? O comercial chega lá, porque isso. Então, acabava esse problema. Mas aí você vê, Marcelo, que cada empresa segue uma diretriz no quesito do planejador de falar assim, olha, aqui nessa empresa aqui,
eu quero trabalhar com folga porque o nosso trabalho é mais voltado para qualidade, eu Uhum. quero ter um backup de... E outras empresas não, Marcelo, aqui nosso lema é vender. Uhum. Então se vira aí com esse teu projeto, vamos enxugar custo. Isso vem de uma diretriz da empresa, que aí você segue essa linha de raciocínio e você consegue ir pros dois Sim, lados. sim. Na própria Gocil, o planejamento ele era operações. A gente tirou de operações, pôs para o comercial. E do comercial ficou meio daquele jeito. Falei, não, venha, eu vou buscar. Aí eu tirei. Como eu estava sempre na área do planejamento, quando o pessoal soube, aí falou, não, então é teu. Quando veio para mim, o próprio pessoal do planejamento hoje que eu tenho, eles falam, falam, graças a Deus eu não tô mais nem de um lado nem do outro. Porque eles apanhavam de todo mundo e você tem. Às vezes o teu projeto não vale. Vale o que ele tá falando. Entendi. Entendeu? Não, você tá muito caro aqui, você tem que baixar, fazer alguma coisa. Ou tá. Você tem pouca gente e a pessoa tá falando que tem que ter demais. Eu tive um projeto, até um caso recente, o planejamento fez todo o processo. Eu pedi toda a questão de a estrutura, por como foi feito esse projeto. E aí fechou o contrato. E aí, quando fecha o contrato, o pessoal de operações vai no local para verificar. E aí vieram, falaram, não, tá tudo errado. Eu falei, não, não é assim. Falei, vamos ver como que funciona isso, né? Então veio, quando chegou lá, começaram, não, porque precisa ter isso, precisa ter aquilo, tal, não sei o quê. Precisa fazer um tratamento de piso. Era uma faculdade, uma rede, né? No Nordeste, onde a área era o prédio e você saía da sala, só tinha aquele hallzinho ali e já era grama fora. Piso todo desgastado, todo bagunçado, e queriam fazer tratamento de piso. Eu falei, não. Você quer deixar um bonitinho, quer fazer alguma coisa? É um custo muito alto para se investir numa área que vai ficar no relém. Né? É chuva, é sol, terra, tal, não tem porquê. E a pessoal de operações falou, não, tem que fazer, tá bom, então levanta o custo. Aí levantaram o custo para atender a área. Tava quase 50 mil reais de custo. Vai fazer? Não, vamos fazer, que não sei o que. Eu falei, tá, mas você já pediu a high speed? Aí a pessoa regalou o olho pra mim. O que é isso? Eu falei, ó, você me desculpa, o projeto tá aqui, vocês vão implantar o que está aqui. Não muda uma vírgula. Não, porque senão não precisa ter o planejador. Se a chave operacional for lá bater o martelo Se a pessoa tá pedindo tratamento de piso, você vai gastar 40, 50 mil reais e não sabe o que é uma high speed, que é uma polidora de piso, você manter, então não tem por que eu ter isso. Então, Aí você já mata na parte técnica. você pega fácil. A pessoa que tá tentando só ali. que é uma high speed, eu não sei, mano. É uma polidora de piso, onde se põe um disco embaixo. Hoje usa-se bastante pelo de porco, né? É como se fosse uma enceradeira. Enceradeira, mas de alta rotação. Entendi. Alta rotação. Então é onde ela faz o nivelamento da cera, né? Porque conforme você passa a cera, ela fica de um jeito, de outro e tal. E ela esquenta o piso. negócio de polir um carro. É. Ela esquenta a cera e unifica. Entendi. E aí é onde você fecha a porosidade do piso. Então, isso, quando você põe um tratamento de piso, você tem que ter. Seja ela de grande porte, de pequeno porte, enfim, você tem que ter. Você não vai manter. Você pega um shopping que você entra e que você vê aquele piso brilhando, a equipe da madrugada já ralou ali. Já lavando, o outro passando cera e o outro atrás polindo. Entendeu? Já passou por esse processo. Então existe todo esse monte de coisas que são o pessoal que é mais novo no mercado, vamos falar assim, novo 10 anos para cá, ainda não quis ir atrás do que o pessoal das antigas fazia. Por que fazia isso? Por que fazia aquilo? Não, hoje o cara veio, ele entrou na limpeza e ele subiu de cargo, mérito dele, veio subindo e chegou numa supervisão. Lindo, chegou lá. Pô, mas você sabia que lá atrás como que era que lavava o banheiro, não sabia? Não, sabia. Então por que você não faz o projeto como que você fazia o banheiro, a limpeza? Entendeu? Eles esquecem isso. Quer criar modelos e modelos, e aí é onde
vira bagunça e não casa, não casa. O que eu tô entendendo, Marcelo, é que o planejador, o cara de pricing, é o goleiro do time. Porque se tiver vendendo, é o vendedor que vendeu. Se não tiver vendendo, o planejador não tá fazendo um preço competitivo. Exatamente. Se a operação estiver entregando, é benção pra operação, e se não tá entregando é porque planejou mal. É o goleiro do time, né? Exatamente, é isso aí. Mas eu falo que o planejador também tem planejadores e planejadores, lógico. Mas tem até que. Por que eu sempre puxo pro comercial? Porque o planejador que é muito técnico, ele não tem esse feeling de negócio, muitas vezes. Então ele quer fazer o melhor, igual para um projetista de segurança. Foi o melhor projeto, mas ele fala assim, tem que adequar o plano orçamentário do cliente, tem que ter um budget, gente, tem uma concorrência. E às vezes o planejador que é muito técnico, seja de segurança ou seja de limpeza, muitas vezes o cara viaja na maionese. Enquanto tá todo mundo lá com uma proposta de 50 mil, o cara nem com uma proposta de 85. É a melhor? Lógico que é melhor. Mas é tecnicamente melhor, comercialmente viável. Então, assim, não adianta você ser técnico e você não ter feeling comercial pro negócio. Então tem que ter um equilíbrio, né? Então, o que eu falo que os planejadores antigos, eles sabiam muito bem que tinha que ser, ao mesmo tempo que tinha que ser bom pra cacete, tem que ser técnico, só que tinha que ser um projeto economicamente viável. E tinha que vender, tinha que realizar. Porque só fazer projeto não adianta. Antigamente a gente fazia o projeto. E fazia custo. E já fazia o custo. E você começando a lançar ali, você lançou um homem, começou a lançar alguma coisa de equipamento, você fala, opa, tá caro. Não é aqui que eu vou. Porque o que você tá falando é porque tem um planejador que não sabe o preço, ele faz um planejamento. Ele faz 50 pessoas, tem 50 mil máquinas, todo mundo tá lá, pega os planejadores experientes, tá com um projeto lá super bacana, enxuto, viável, tecnicamente, economicamente, custa 100 mil. Aí vem o cara que não tem compromisso com o negócio, não tem ideia de custo, vai lá e apresenta uma proposta de 140 mil reais. Pô, o projeto é lindo, maravilhoso, mas não vai implantar nunca. Vai ficar na. E atualmente está acontecendo um pouco do inverso. A maioria com preço de 100, metade com preço de 100 e o restante com 70. Por que 70? Aí é onde a gente fala, né, pro detentor do negócio. Você avaliou tecnicamente? Você viu? Às vezes eu tô colocando uma lavadora autônoma e o cara tá com uma mini lavadora, operadora a pé. Então tem um monte de situações que muda. Quando fica na mão de uma pessoa que é técnica do contrato, você consegue isso. Quando tá na mão do comprador, ele não quer saber. Ele quer só o de 70 mil. Marcelo, e para quem está assistindo, eu entendo talvez que um planejador ele vai atender muito bem as grandes contas, médias, grandes contas. Sim. Talvez o pequeno, um condomínio, uma portaria, para o cara que está assistindo aqui, faz sentido ele investir num planejador? Ou a partir de qual tamanho de escopo que vale a pena ele começar a pensar nessa área dentro da estrutura de organograma dele? Eu vejo que ele entra em qualquer momento. Por isso, o planejador, quando eu só uso só para visita técnica, é um custo. Quando você usa o planejador para homologar produto, equipamentos, materiais, planejador para fazer dimensionar treinamento, planejador para dimensionar implantação, e utilizar esse planejador para fazer várias funções, para empresa pequena. Isso é legal. Sim. São multifunções, eles pagam assim tranquilamente. Legal. Então ele é muito até porque ele passa a profissionalizar a empresa. Ele faz tanto a parte comercial, a parte técnica, a parte de treinamento. Ele espalha a expertise dele. E aí, quem consegue acompanha. Agora a empresa média grande não tem como fugir disso, né? A não ser que queira vender com plano e rodo. Aí tanto faz. E Marcelo, vamos falar que quem está assistindo quer contratar e quer dimensionar um planejador para dentro da empresa. Uma empresa que tem 2 vendedores. Um planejador, se ele fosse tentar dimensionar, um planejador consegue atender quantos bids? Como que ele consegue dimensionar isso? Ele vai ter um planejador para 2 vendedores, um para um? Como que ele faz essa conta? É muito difícil isso, viu? Porque hoje você tem bid pequeno, médio e grande. Eu tenho um bid que eu atendo lá que eu demorei só pricing, que era uma parte de eletrônica, de segurança, quase 1,5 semanas. Entendi. Com 5 pessoas executando. Então você imagina o tamanho do negócio. Como tem outros que você pega e em 2 horas você faz o projeto e o preço.
é muito difícil de mencionar. É muito difícil isso para lá na frente, né? Pro dono da empresa, né? Vamos falar assim. Você tem mais ou menos uma base, mas assim, nas empresas que você passou de quantidade de vendedores para planejadores, qual que geralmente era a correlação? Quase 3 para 1. Mais ou Três menos. vendedores para um planejador. É, mais ou menos isso. E todos os bits que passava pelo planejador, né? Passava pelo planejador. Tinha uma métrica, né? O planejador ele entrava acima de 10 de headcount. Abaixo era pricing, era o próprio vendedor que fazia tal. Mentira. Porque o que atrapalha muito essa questão é que você está olhando só na ótica comercial. Mas quando você pega um planejador de uma empresa pequena, média, que só tem um ou dois, ele tem que fazer implantação. Aí muitas vezes o cara tá no meio da implantação, porque ele está implantando, normalmente ele fica uma semana na implantação, não todos os dias, mas ele vai todos os dias. Aí você tem um levantamento, ele está na implantação. Aí muita gente tem que sair da implantação correndo, faz a visita e volta para a implantação, né? Eu trabalhei, né, nas duas frentes de modelo, né? Era horrível quando a gente tinha que fazer a implantação e você tem que abandonar, sair, faz a visita e volta, roda a madrugada, se virava. A gente não tinha aquela frescura, vamos falar. É porque tem equipe do dia, da tarde e da noite, né? Você vai trabalhar 10, 12 horas? Não tem problema. Eu já cheguei a trabalhar 36 direto. Parecia um zumbizão. Parecia um zumbi. Mas você saía de um turno, entra no outro, aí você fala, não, vou ficar uma horinha aqui, vou dar diretriz, vou embora. Não, aí a hora que você tá pra sair, acontece. Aí você tem que correr e ajustar. E aquilo vai, e você vai ficando. Aí você fica com medo de soltar pra não dar problema. E você vai ficando, e a adrenalina 1000. E você fica, não tem jeito. Mas aí entra de cada um, né? A responsabilidade de cada um. Como eu já conheci gente também que abandonou, e eu não tô nem aí. Aí vai do profissional, né? É do profissional. Mas eu acho que o melhor modelo hoje é o planejador, faz toda a questão do projeto, tudo, e acompanha o vendedor do início ao fim. E vice-versa, né? Pelo que eu entendi, do vendedor que acompanha. O vendedor né? também. Se conseguir tirar a carga do planejador da parte da implantação, lógico, vai ter um dia que ele vai ter que ir, porque a operação está reclamando, tá isso, aquilo, aquilo outro. Ele vai e mostra todo o esquema, e depois ele abandona, ele sai. E aí volta depois de 2, 3 dias, mas não que seria uma obrigação dele. Isso atrapalha bastante. Marcelo, eu queria ver sua visão, vou dar uma viajada no futuro, tá, Bando? Mas pensando que eu vejo cada vez mais o processo de contratação ali sistematizado, o robô que faz o bid, faz o leilão, e cada vez o vendedor tem mais dificuldade de ter acesso ao comprador. Será que a gente não está caminhando, talvez, para daqui 10, 20 anos, onde talvez o vendedor perca um pouco a sua função e o robô fale direto com o planejador manda o projeto, o robô, de certa forma, ali junto com o tomador aprova, faz o leilão tudo online? Você enxerga vocês dois, mano, desse futuro? Eu vou falar até dentro da Gocil, a gente já tem. A gente já tem isso. Então, hoje você, dependendo do tamanho do negócio, coisas pequenas, se você entrar no site e falar, eu quero um orçamento, eu quero isso, ele já te dá o preço. Então, já está acontecendo isso. Quando é uma parte de um projeto, uma coisa maior, não tem como. Aí entra o vendedor. Não tem. Mas eu acho que no futuro, eu acho que vai ter uma grande queda. Bastante. Porque tem que ter maturidade das duas partes, quem compra e de quem vende, né? Porque se o cara não souber comprar igual o público, dificilmente o cara vai receber uma proposta boa. Agora, se o setor privado tendenciar de maturidade, de saber fazer bid da forma correta igual o público, talvez não precisa nem de vendedor mesmo, cara. Ele te manda um projeto, o próprio planejador ele faz dimensiona em cima de todos os metros quadrados, produtividade e tal, devolve. Fica um cara só atrás do computador lá, como se fosse um cara de licitação, só manda a documentação. Só executar ali rápido. Pensando no futuro, eu acho que é isso mesmo. Que tristeza que a gente vai terminar esse programa, hein? Não, mas daqui 10 anos. Marcelo veio trazer o fim do vendedor. Não, para com isso. Eu quero mais episódio. Eu acho espero que aconteça daqui uns 25 anos, porque aí eu vou estar aposentado, né? Não, acho que não é tão próximo, não. Acho que vai bastante tempo ainda pra frente. Porque a figura hoje, por mais que você, numa concorrência, pegar uma empresa, pega do seu automobilística, vamos. O cara não se mostra. Ele vai se mostrar quando a gente recebeu a proposta.
ele vai te atender o telefone. A gente acompanha, tem algumas aí rodando e é assim. A grande pergunta do senhor hoje, você tem relacionamento lá? Ele não consegue. Ele não consegue chegar no cara. Por quê? Porque eles estão se amarrando para você não ter acesso e tudo mais. Eles te mandam milhões de informações. Mas aquele negócio de dar a mão, do cafezinho, cafezinho isso a gente percebeu já que acabou. Isso acabou. Isso vamos falar em grandes contas. Menores não. O cara que tá fazendo o preço, ele te recebe lá no dia da visita, tal, se apresenta e sai. Mas ele tá ali. Agora o restante. A gente fez agora vídeo de duas automobilísticas enormes e você é totalmente frio. Veio o bid, tá, mas eu preciso de informação disso, daquilo, daquilo outro. Tem um portal que você entra, você pergunta, mas que é um robozinho te respondendo. Né, você pergunta, coisa de meia hora depois a resposta tá lá. E aí você fala... É mais ou menos isso. Mas hoje já tem software de atendimento. Já. E um dos bids eu falo que eu... Desses que eu fiz, eu gostei que eu voltei muito lá atrás, na raiz mesmo, que ele me dava o metro quadrado, frequência de todas as áreas. Nós entregamos na mão de um planejador novo lá e eu falei assim, não sei onde que eu nem por onde começar. O cara me dava a área do setor Fabril XYZ. Tenho tantos mil metros de piso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, sala tal, eu tenho isso, atividade tal. Ele não te dá o quadro. Ele te dá isso. Você tem que montar o quadro em cima dessa informação. Mencionar quantas vezes você lavar, quantas bombonas de detergente, desengraxante, desinfetante, detergente. Você tem que dimensionar tudo, cara. Não tem negócio de revisar depois. Você vai gastar tantas bombonas de detergente, tantas bombonas. E aí entra muito até. É punk o negócio. Entra até um negócio que o Bando falou, a questão do químico. Por que o cara se torna químico? Ele pega um monte de produto, ele faz o teste. Sabe, você tem um que você paga R$1 e outro você vai pagar 100. Só que a diluição desse aqui é maior e a eficiência é maior. Então você faz todos os testes e fala, não, então esses aqui você joga tudo fora, eu quero esse. Aí você joga, compra, homologa esse é o que tá oficial da empresa. Você faz isso para quê? Você já pensa na produtividade que você está executando com o funcionário. Você sabe que o funcionário vai gastar tanto tempo usando aquele produto, ele vai colocar aquele produto, ele vai pôr na máquina, ela vai limpar mais rápido do que se tivesse com outro tipo de produto. Então você vai montando, é um quebra-cabeça. É bem um quebra-cabeça. Você vai juntando as peças e aí você chega no desenho do homem lá que você vê hoje aí no shopping, na praça de alimentação, no banheiro, todos esses lugares você vê isso. Marcelo, e para quem está assistindo para a gente ir caminhando para o fim, que quer se tornar um planejador raiz, não quer o Tela saber fazer o planejamento de pricing, o que esse cara tem que estudar? Ele vai ter que virar um engenheiro? Ele já desanimou já dessa área já. Mas qual que é o caminho que ele vai ter que seguir para ser um bom planejador e estruturador de pricing? Hoje no mercado não existe uma formação. Eu já vi alguns cursos até numa faculdade do Paraná. Do Paraná eu já vi formação de planejador mesmo, de facilities. A Abrafac já tentou alguma coisa, mas também não foi. Então assim, hoje... A Abralimp tem alguns cursos de... A Abralimp ela entra... É um processo, é um caminho. Tanto que eu direciono bastante isso. Eu ponho tanto a Abralimp quanto a Becan. Eu falo, pessoal, pega tudo que é curso e faça. Vá atrás. Eu fiz isso lá atrás, quando era operação. Eu não sabia pilotar uma enceradeira. O dia que eu pilotei a primeira enceradeira, eu fui a gozação da empresa inteira. Mas eu tava ali, mas eu falei, mas eu vou aprender. Eu tive que ir atrás, fiz curso de tudo. Técnicas de limpeza, fui lá embaixo, O cara ensina como limpa banheiro, vamos fazer. Limpar vidro, fazer tratamento de piso, você tem que saber. Não adianta, o cara tem que aprender a fazer. Em cima disso, aprendeu a fazer, sabe como faz, sabe como executa, vai atrás dos químicos. Arruma químico, vai testar, vai estudar. Legal que o fabricante ele te dá vários cursos. Hoje é muito fácil. No fornecedor de maquinário, equipamento,
Tudo, cara. Os caras te dão. São os maiores interessados em aprender ensinar. sobre, O mercado hoje é muito aberto da questão de fabricantes, tanto de químicos quanto de equipamentos e tudo mais. Você fala, eu quero ir aí fazer um curso, eu sou da empresa tal. É na hora. Pode vir. É na hora. Porque o interesse dele é, lógico, Fidelizar tem o produto fidelizar dele, o né? produto. Mas você vai, você aprende muita coisa do que você nem imaginava. Você vê, entra na produção do cara, você vê como que acontece e tudo. Eles fazem isso mesmo. Equipamentos, a mesma coisa. Então você vai aprendendo, aprende. Fez tudo isso, aí você cria um método de trabalho. Você, para criar esse método de trabalho, aí você tem que ir atrás dos antigões. Não tem jeito. Você vai ter que ir atrás deles e se especializa. Pode ir. Eu tenho certeza que qualquer antigão que você encostar hoje e você falar, me ensina, ele vai ter total prazer em ensinar. Legal. Eu falo que hoje eu tô com 2 aprendizes que não tem nada a ver com a área e falo, eu quero aprender. Eu mando um monte de material e estuda. Estudou? É tipo brincadeira mesmo do colégio lá atrás, vou fazer chamada oral. Tá entendendo tal? Aí agora eu já tô pegando eles e falando assim, ó, quando for um planejador pra rua, eu vou pegar ele e você vai junto. Tem que ver. Então assim, e a gente tenta formar. Eu falo, eu tenho bastante gente que eu formei, mas nesse formato, desse jeito, ensinando no dia a dia, sabe, vai aqui, vai ali, vamos comigo. E foi assim, eu tenho bastante hoje aí, grandes, até o pessoal, um grande abraço aí, e que eu posso ajudar muito. E até hoje, se precisar, qualquer pessoa quiser entrar em contato, falar qualquer coisa, não só eu, como os outros que eu conheço aí, que tá todo mundo junto sempre, a gente passa informação sim, a gente não nega informação. Aí o caminho das pedras aí é de cada um. A gente exatamente. ensina o. Né? Mas o mais importante, até falar para quem está iniciando hoje e quer investir e crescer no setor de facilities, qual a importância, assim, o quanto que o empresário tem que investir, né, no planejador? Isso tem que ter bastante, porque hoje não tem o incentivo, né? Não existe. Não tem, já não tem no mercado instituições que ensinam, então ele tem que aprender por si só e ele tem que ter o apoio de todo o empresário, sim. Precisa e dá Investir, bastante resultado. E o resultado é para ele mesmo. E o investimento em cursos gerais, até para pôr a pessoa em alguma faculdade de fora do estado, vai para outro estado, fazer um curso específico, é de grande valia e ele vai ter o retorno disso, sim. Porque são os projetos da sua empresa. Se você tiver um planejador, um mau planejador, vão sair maus projetos, né? Sim, maus projetos. Isso aí, pessoal. Quem quiser ser o contato, Marcelo, quiser aprender a ser um planejador, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Como é que o pessoal fala com você? É bem simples, é Marcelo Aldeia. Pode, tanto LinkedIn quanto Instagram, pode ir direto que consegue me achar. E eu tenho todos os contatos lá dentro. Obrigado, Marcelo. Cara, gostei muito. Não conheci. O Bando sempre foi um grande defensor da área de planejamento. Ele, até como um vendedor muito técnico, eu acho que até muito escasso no mercado. Hoje, de vendas, está todo mundo querendo aprender sobre persuasão e não sei o que lá, os hacks. E talvez esses pilares de, como que eu faço um bom projeto para o cliente que vai entregar, vai ser competitivo? Acho que é aí que está o grande ganho da área. Então, cara, gostei bastante desse bate-papo. Obrigado, agradeço. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês aí. Quando precisar, eu estou à disposição. Aí. A gente vem. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu. Até mais, tchau, pessoal. Tchau.